família, Eduardo na área para mais um vídeo da nossa nação NO2T. Como é que vocês estão, família? Espero que todos estejam bem. Ainda um pouquinho frio aqui, ainda tô de casaco, mas faz parte. Família, videozinho de hoje para tirar algumas dúvidas que alguns inscritos me mandaram aí a respeito do pistão. Como que fica o pistão depois que a gente inverte o cárter, quando a gente gira o cárter. Então você quer saber o que acontece, quer saber o que vai acontecer, como que a gente vai resolver esses problemas? Fica ligado no vídeo até o final aí. Se você é um dos inscritos que fez a pergunta, fica ligado até o final do vídeo aí. Valeu, um abraço, fui! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could. Fala, família! Videozinho mais técnico hoje, atendendo a pedido dos inscritos aí. Pistãozinho da Gralha, pistãozinho da DT200. Esse pistão já é usado, tá, família? Ele já queimou aqui, ó, se vocês virem. Ele perdeu os canais de lubrificação aqui, ele já queimou, esse pistão já foi fundido. Então, usar ele só de exemplo. Essa é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo. É um assunto um pouco complexo. Me perguntaram com relação ao pistão, quais são os problemas. Vou explicar uma coisa para vocês aqui. O motor na moto, ela vai funcionar dessa forma aqui. O virabrequinho fica aqui, o pistãozinho vai ali, ó. Encaixar ele aqui. Quando o pistãozinho estiver no PMI, ele vai estar aqui, ó. Se vocês olharem lá, ó, a própria geometria do pistão, ele já tem as janelas de transferência ali, ó. Ele fica dessa forma. Como nós viramos o cárter ele veio para cá, o que fez com que o virabrequinho fosse virado com relação ao motor. Como ele veio para cá, nosso pistão ele também vai virar junto com o virabrequinho. Então ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Aqui me gera alguns problemas. O primeiro deles, quando o pistão estiver no PMI aqui, no PMI, nós vamos tampar as janelas de transferência no cárter. E eu não posso ter isso, eu não posso ter obstáculo aqui, eu não posso ter degrau, eu não posso ter nada. Porque senão a mistura não flui pela janela de transferência. Uma outra coisa que vai acontecer também, quando o pistão estiver no ponto superior, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem lá dentro. Olha lá meu dedo, ó. Quando ele estiver no ponto morto superior, eu vou deixar a mistura escapar do cárter para o escapamento. E isso também não pode acontecer. Outro problema também, se vocês olharem com atenção, tem uns pinozinhos aqui, ó, aqui e aqui na coroa do pistão, que é onde os anéis eles se encontram. E esses pinos impedem que os anéis eles fiquem girando. Por quê? Na hora que o motor está funcionando, esses pinozinhos da coroa, eles são feitos para correr nessas galerias aqui, ó, nesse espaço entre a janela de transferência daqui, a janela de transferência do meio e a janela de transferência do outro lado aqui, ó. Ele tem um espaço, um vão. E é onde a ponta do pistão, quando ela se encontra, aquela pontinha que faz ela se encontrar, ela tem que correr ali. Como nós giramos o cilindro, essas pontas elas vão bater nas janelas de transferência. Se essas pontas baterem aqui nesses degraus da janela de transferência, o anel vai quebrar. Ele simplesmente vai estraçalhar. Então isso gera alguns problemas para nós. Lá no grupo do Amigos da Jet Surf, o pessoal que já está com a prancha funcionando, com o motor funcionando, alguns já estão até em fase de teste na água, o pessoal soldou essas geometrias, eles alteraram essas geometrias soldando. Eles pegaram um pistão velho, recortaram ele e soldaram. Como eu falei no começo do vídeo, é a quarta vez que eu estou gravando. Toda vez que eu gravo, eu repenso e refaço o projeto. A minha ideia inicial, e ainda parte dela ainda é refundir o pistão. Esse é o meu caminho que eu vou seguir. A ideia inicial era fazer o molde, fazer um molde de silicone
E depois do pistão feito em cera, seria só cortar com bastante precisão aqui a coroa, girar a coroa, cortar aqui embaixo também, né? Cortar aqui, girar essa parte, configurar ele da forma com que eu quero, separar ele em 3 partes e configurar ele da forma como eu quero. Ao mesmo tempo, fazer em cera um outro pistão, tirar também, igual eles fizeram lá, tirar essa parte só que em cera, para tampar aqui as janelas que eu não preciso. Só que o que eu lembrei, família? Esse pistão, por mais que ele pareça, ele não é 100% cilíndrico, nenhum pistão é 100% cilíndrico. A gente olha assim, ele parece ser, realmente a coroa dele aqui em cima é cilíndrica, mas o corpo do pistão, a saia, ela é diferente, a geometria dela é diferente daqui. Todo pistão, ou pelo menos de motores 2 tempos, eles são um pouco, bem pouquinho ovalados. Então se eu fizesse isso de cortar e girar, eu estaria estragando a geometria do pistão. Então o que eu vou fazer? Eduardo, como que a gente vai resolver isso? Como que você vai resolver? Você tem 2 caminhos, ou fazer o que eu vou fazer, de refundir um pistão, ou fazer o que os meninos fizeram, soldar e tampar as geometrias que você não precisa e manter as geometrias que você precisa na hora que o pistão estiver trabalhando. No caso, você vai ter que fazer uma abertura aqui atrás, tampar as laterais aqui, no caso, né? Que como ele vai estar trabalhando aqui, ó, você vai ter que reabrir um pouco essa daqui, reabrir praticamente toda aqui de trás e tampar as laterais aqui para que ele não vaze nem para admissão nem para o escapamento. Só que o que eu estava pensando, família? Eu queria aproveitar pelo menos um pouco essas janelas de admissão. Como vocês podem ver aqui, ó, no da DT também tem, na RD 125, na 135 também tem, da 125 também tem, da 180 também tem. Então, o que eu estava pensando? Eu vou fazer o pistão em cera. Quando eu for fazer toda essa modificação, eu vou trazer para vocês o passo a passo dela. Vou tampar aqui com a cera, tudo bonitinho, certinho. Para a hora que eu for fundir esse pistão em alumínio, ele não ter nenhuma emenda, não ter nada. O pessoal está fazendo a solda, fica bom. Isso eu não duvido, tem motores lá no grupo rodando já, soldado e tudo. Mas isso é uma opinião pessoal do Eduardo. Cada um tem seu cada um. Pelo que eu estou estudando, com as pessoas que eu estou conversando, eu tenho um professor aqui da universidade da minha cidade aqui que eu estou trocando ideia, que ele é engenheiro de materiais, ele é professor de engenharia mecânica e ele é mestre e doutor em engenharia de materiais. O que ele me falou? Quando esse pistãozinho está trabalhando lá dentro do motor, em alta RPM, lá 8.000, 9.000 RPMs, um pistãozinho desse aqui ele pode chegar a pesar até 30 quilos com a força centrífuga lá dentro do motor. Quando ele chega no ponto morto superior e toma o golpe para voltar do virabrequim, ele pode chegar até 30 quilos, né, no PMS ou no PMI. Então o que eu penso? E conversando com ele, ele pensou a mesma coisa que eu. Por mais que você faça um trabalho de solda extremamente bem feito, para você chegar num nível de acabamento que você não vai ter nenhuma contaminação na solda, por mais que você esteja usando TIG com argônio ou com algum outro gás inerte, e que essa solda não tenha nenhum trinco para que ela aguente esse esforço de uma forma que ela não seja um ponto fraco no projeto da peça, é muito, muito difícil. Fundindo, por mais que eu esteja fazendo aqui, eu tenho um controle de material muito mais fácil de ser feito do que fazendo a solda. Então eu conseguiria, através da fundição, criar uma peça que teoricamente seria mais resistente e mais confiável do que uma peça soldada. Então eu parti para a parte da fundição. Por quê? Aqui na minha cidade, solda especializada em alumínio, principalmente TIG, é muito caro. E eu não conheço ninguém que eu confie que tenha capacidade técnica o suficiente para realizar uma solda nesse pistão que eu sei que eu vou poder ficar tranquilo. E o pessoal que eu conversei, que eu fui atrás, cada solda que eu precisar fazer,
aqui sai na faixa de mais ou menos uns R$200. Então aqui seria 200, com mais 200, 400, com mais 200 aqui são 600, com mais 200 aqui já são 800. Eu gastaria em torno de mais ou menos, eu fiz um orçamento, eu gastaria em torno de mais ou menos uns R$1.000 a R$1.200 para soldar isso aqui. Eu não tenho máquina TIG, tá, família? Eu não tenho TIG, eu não tenho MIG para fazer solda em alumínio, eu não tenho nenhuma máquina com gás inerte para poder fazer solda em alumínio. E eu não arrisco fazer esse preenchimento aqui com eletrodo de jeito nenhum, porque eu não tenho conhecimento técnico e nem capacidade técnica para isso. Então, para mim, na minha situação, a forma mais fácil e mais barata que eu encontrei de solucionar esse problema do pistão, da geometria do pistão no cilindro, foi fazendo o meu próprio pistão através da fundição. Ontem nós estávamos conversando lá no grupo, o pessoal até falou, alguém falou lá, eu não lembro quem que foi, falou, o pistão se você fundir vai ficar mais pesado. Não vejo nexo nisso aí, porque o molde ele copia exatamente a peça. Eu vou usar o mesmo material que é usado para fazer pistão, eu vou pegar outros pistões que eu tenho aqui que não servem mais para nada, são sucata, e vou fundir com o mesmo material. Então eu acredito que eu até consiga ou manter o mesmo peso. Eu vou até fazer essa comparação com vocês no dia que eu for mexer com esse pistão. Vou pesar um pistão original e vou pesar o pistão que eu fundi para mostrar a diferença de peso, se realmente deu alguma diferença ou não. E eu acredito que ou eu mantenho o mesmo peso, ou eu posso até tentar, através de um retrabalho dentro do pistão que eu for mexer, original, eu consiga até diminuir o peso desse pistão em poucas gramas. Eu vou ver se compensa ou não esse trabalho, se realmente vale a pena. Vou conversar com alguns preparadores e vou ver se isso realmente vale a pena. Mas o mais importante para mim é que através dessa fabricação de um novo pistão, eu vou conseguir trabalhar as geometrias corretas das minhas janelas de admissão. Então o pistão ele vai ser feito já para essa situação de cárter invertido. Eu não vou me preocupar com degrau aqui, nas janelas de transferência. Então eu vou conseguir trabalhar isso de forma mais tranquila. Eu vou poder fazer essas geometrias aqui de uma forma muito mais tranquila do que se eu fosse trabalhar com solda. Isso eu estou falando no meu caso, tá, família? Se você tem uma máquina TIG e tem conhecimento e capacidade técnica para fazer, compra um pistão novo, pega um velho, corta e solda. Não tem problema nenhum. Vai funcionar do mesmo jeito e é até mais fácil, tá, família? Mas para mim, na minha situação, eu prefiro justamente fazer essas alterações através da fundição. Então, acredito que o vídeo é esse. Vou ficando por aqui. Vou trocar a câmera para a gente trocar uma ideia. Fica aí até o final do vídeo e agradeço a vocês aí. Então, família, vocês viram aí realmente quando a gente gira o cárter, a geometria do pistão ela se modifica inteirinha com relação ao cilindro. E precisa ser resolvido isso aí, porque senão não adianta nada. Você vai ter perda de compressão ali no cárter, você vai ter fuga de mistura pelo escapamento. Vai dar ruim. Então, como vocês viram aí, eu optei por fazer a fundição do meu próprio pistão. E para mim é o caminho mais fácil no momento. Não é o mais fácil, se você for parar para pensar, seria soldando. Mas para mim, com as ferramentas que eu tenho, acabou se tornando mais fácil. Eu queria deixar um abraço para os inscritos que me perguntaram a respeito disso aí. Eu fiz uma colinha aqui, Richard, foi para você. Richard Donazolo, foi para você. Nabade Rodrigues também veio falar comigo no Instagram ontem perguntando a respeito desse pistão, então espero que você tenha entendido o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Leonardo Lourenção também já tinha comentado comigo a respeito desse pistão, como é que ia ser, como é que ia ficar, então tá aí. Espero que eu tenha respondido para vocês as dúvidas de vocês. E eu queria deixar um abraço pro Wolfbis. O Wolfbis, ele não é daqui do Brasil, ele é de fora. Então queria deixar um abração para ele está acompanhando o canal e já tem um tempo que ele vem conversando comigo nos comentários dos vídeos. Wolfbis, great hugs for you and thank you for watching my videos. Valeu, Eduardo ficando por aqui, um abraço para vocês, até a próxima e fui! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink.